Hoje nós damos mais um passo na nossa jornada filosófica e nós convidamos você a seguir com a gente, prosseguir conosco, para a gente estar chegando, né, ou na nossa caminhada aí rumo à filosofia e a esse amor à sabedoria. Então hoje nós vamos fazer uma contextualização da filosofia no tempo, né, no tempo e no espaço, certo? A proposta é a gente chegar até a Hélade, né, do século V a.C. No entanto, para chegar nesse ponto e tratarmos, por exemplo, de Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente precisa saber o que veio antes, né? E existe um contexto geográfico importante para a gente mostrar como estavam agrupados os pensadores. A Grécia ela está na Europa, no continente europeu. O território da Grécia ainda é o território de hoje, né? Que é a Grécia peninsular, né? A Península dos Balcãs. Então a Península dos Balcãs é a chamada Grécia peninsular, Grécia continental. E nós temos outros dois locais, que é a Ásia Menor, que é a antiga Jônia, né? Hoje é a atual Turquia, e a Itália, que na época arcaica e clássica é chamada de Magna Grécia. Magna Grécia quer dizer a Grande Grécia, né? Não porque era maior em realizações, mas porque era grande em território. Então nós temos esses três locais da cultura grega, né? Até o século V. Grécia continental, que é o local principal da irradiação da cultura grega. Depois a Jônia, na Ásia Menor, a atual Turquia, e a Magna Grécia, certo? Então, mas algo muito interessante acontece, né? Onde que é que surge a filosofia? Não é na Grécia continental, que é o principal núcleo, o primeiro núcleo de povoação dos gregos. É nas colônias, né? Exatamente. E uma das colônias é essa que fica, que eu sempre falo, a franja desse território da Ásia Menor. A franja, ou seja, a parte litorânea da Ásia Menor. Uhum. Ali nós temos as cidades ligadas à Jônia, Éfeso, Samos e Mileto. Isso, que são os principais núcleos da filosofia, do surgimento da filosofia. O primeiro grande filósofo que merece esse nome, né, é o Tales, né? Tales de Mileto. Todo mundo lembra dele exatamente pelo nome da cidade. Inclusive, era muito comum você colocar o nome do filósofo e o nome da cidade na sequência, exatamente para relacioná-lo, né? Uhum. Até mostrando, né, como existia uma circulação, né, entre os gregos, né, a ponto de você identificar a pessoa pelo local da origem. E não só, né, pela questão da ligação forte que cada um tinha com a sua polis. Com a sua, né, comunidade. Com a sua comunidade. Era uma honra dizer assim, olha lá em Mileto nós temos esse grande pensador. Não é? Isso era uma honra muito grande. E aí, Fábio, é interessante porque o Heráclito, ele era de Éfeso. Um grande nome que nós vamos ouvir muito nesse processo. Pitágoras, de Samos. Uhum. O Tales, de Mileto. Ali você tinha também o Anaxímenes, o Anaximandro. Os primeiros filósofos, cronologicamente falando, eles são chamados de escola jônica, né, no seu conjunto, que é o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes e o Heráclito, que se destaca um pouco desses três primeiros. Exato. Pelo pensamento deles ser um tanto diferente desses três primeiros. Imediatamente posterior vem a escola pitagórica, né? Exatamente, a escola pitagórica, não precisa falar muito, que você tem como o principal pensador o próprio Pitágoras, né? Isso, que até se tem uma dúvida, né, se existiu de fato ou se foi uma figura, vamos dizer, mitológica, simbólica, que tenha existido e, enfim, que tenha começado alguma coisa e que depois os ensinamentos da escola pitagórica foram atribuídos a uma personagem só, como talvez tenha acontecido com Homero, né, com os poemas homéricos. Mas não importa, de qualquer forma, né, é representante aí de uma escola muito forte, né? E uma escola que trabalhava muito com os números, né? Os números. É importante destacar que uma das referências que a gente tem é que o princípio de todas as coisas. O número seria o princípio de todas as coisas. Uhum. Parece uma loucura você vendo assim, os números como o princípio de todas as coisas, mas nós vamos aqui estudando gradativamente e vamos perceber
o peso dos números na filosofia e no entendimento da realidade. Eles não estavam tão fora do entendimento das coisas, não. Tanto já dando spoiler, né, da continuidade, o próprio Platão vai usar essa ideia pitagórica, né, para compor a sua filosofia, né, para chegar na metafísica, né, partir do número como algo que tem a ver com os princípios, né. Ele usa os números, inclusive, para fazer cálculos sobre a organização de cidades, né? Tudo está muito vinculado e também não é nem tanto pelo aprisionamento ao número em si, no caso da filosofia e da ordem social da existência, mas porque eles tinham um respeito tão grande pelo que estava por trás desse entendimento numerológico dos pitagóricos, que não ver o número como algo frio, né? O número, como nós vemos hoje, né? Exato, o número ele tinha uma importância mítica, ele era uma simbologia, ele tinha algo elementar, de uma força quase que divina. Os povos todos da antiguidade tinham essa relação com o número, né? De ver algo não só como a gente vê hoje, né? Como algo físico no sentido das ciências exatas, né? Mas como algo que ordena o mundo, né? Que ordena o cosmos. Então, para os gregos que têm essa ordenação do mundo muito, muito presente, né, constituinte da mentalidade deles, antes até deles saberem explicar por que pensavam assim, eles já tinham o número como algo muito, vamos dizer, querido, né, no sentido de enxergar no número uma ordenação do cosmos. E agora, falando ainda dos sofistas, né? Dos sofistas não, do pessoal dos jônicos, os jônicos, né? Os jônicos. Você tem muito conhecimento, são as frases que você encontra no Wikipédia. Você entra lá, as frases dos caras são todas soltas e parece que você viu um gênio colecionando frases dos pré-socráticos. Mas são importantes algumas frases que depois vão ser recuperadas pelos grandes pensadores modernos e, em especial, os socráticos, os pós-socráticos. Não é? Por exemplo, Anaxímenes ele tem aquela relação com o ar, né? Tudo origina-se do ar. Depois nós vamos compreender todo o pensamento religioso relacionado ao ar, ao espírito, ao sopro divino, que você não consegue imaginar como que um cara naquele tempo tinha essa percepção. Então, escola jônica, no primeiro momento, os primeiros filósofos, né? O primeiro deles é o Tales, né? Tales de Mileto. Depois os pitagóricos, o Pitágoras, né? Você tem a história que ele é de Samos, que é na Jônia, uma ilha da Jônia, e que daí ele vai para a Itália, para a Magna Grécia, e lá constitui a escola pitagórica. Então, vocês veem a derivação, né? Você sai de um lugar em que existia esse pensamento, essa inquietação filosófica, e ele vai levar para outro lugar onde floresce também, dá frutos e constitui a escola pitagórica com vários filósofos importantes. E no terceiro momento, aí nós chegamos então numa bifurcação que é entre monistas e pluralistas. Nossa, vamos traduzir isso, né? Os monistas, os eleatas, né? Os vinculados aos eleatas da cidade de Eleia, na Magna Grécia, né? Um dos mais conhecidos é o Zenon, né? Que tem o famoso paradoxo, né? Da tartaruga lá, que depois o Aristóteles vai resolver, né? O Aquiles tenta pegar a tartaruga, só que quando ele se movimenta, a tartaruga se movimenta primeiro, e ele nunca consegue, pela linguagem, construção da linguagem, o Aquiles, por mais que corra, nunca vai alcançar a tartaruga, que é um paradoxo, porque a gente sabe que na realidade não existe, mas enfim. Então nós temos aí o Parmênides, né, que é de Eleia. Você podia falar um pouquinho dele? Então, o Parmênides é um cara muito interessante, porque um dos princípios dele, da mobilidade, né, ele acha, o Parmênides, ele tem um pensamento que as coisas são estáticas, elas não se movimentam, e esse não movimento cria uma situação do uno.
Então ele é o oposto do Heráclito, porque o Heráclito ele pensava que tudo flui, inclusive o Heráclito é considerado, né, um dos pais da dialética, exatamente por esse conceito de mudança permanente, inclusive na construção das coisas. Um dos pais da dialética marxista, né? Exatamente, ele é muito citado quando se fala em dialética marxista, né? É interessante uma das frases do Parmênides, encontrei aqui: a mudança é impossível enquanto a existência é atemporal e uniforme, necessária e imutável. É interessante isso, porque enquanto isso, o Heráclito obscuro, ele fala assim: tudo é movimento, tudo flui. É o oposto, né? Um se contrapondo ao outro. E esses dois contrapontos vão ser muito discutidos por Platão nos seus diálogos. Tá? E vai explicar que nem tudo é tão parado assim, nem tudo é tão movimentado assim. Né? Existe um meio termo e tem coisa que é parado mesmo, mas tem coisa que tem muito movimento. Como separar o joio do trigo, como separar uma coisa da outra, para que você consiga compreender a realidade sem cair em truques de linguagem. Para não cair justamente em paradoxos, né? Exato. Paradoxos, aporias, né? A aporia é o beco sem saída, né? Você não consegue sair de uma situação lógica porque ela não tem como ser resolvida, né? Mas enfim, o Parmênides é um monista, ou seja, ele vai dizer que o princípio de tudo, né, é uno, né? É um princípio só. E os outros, né, Xenófanes, o Zenon, o próprio Zenon, Melissos, também vão admitir somente um princípio. E, em contraponto a eles, nós temos os pluralistas, né, como o Empédocles, né, o Anaxágoras e os atomistas, né, o Leucipo e o Demócrito. Vale dizer que tanto os monistas, os eleatas monistas, quanto os pluralistas, eles aí já estão mais distribuídos, né? Você tem tanto pluralistas e monistas, tanto na Jônia quanto na Magna Grécia, né? Então já não tem essa delimitação geográfica tão precisa, né? Porque a troca cultural entre eles era imensa. Né? Sim. Então eles estavam trocando ideias permanentemente, estavam transitando por esse território. O território da Grécia, né? Que ela é gigantesca, né? Ela vai aqui do litoral do Ásia Menor e vai até a Península Ibérica. Isso, a gente falou da Itália, né? Mas que era o grande núcleo de povoação a leste, né? Você tem colônias gregas ao norte, né? Perto da Macedônia, além da Macedônia, né? E Península Ibérica, norte da África, né? Você tem colônias gregas, né? Enfim, que depois até viram cidades romanas e coisa e tal. Mas enfim, então nós temos essas duas correntes aí, dos monistas e dos pluralistas. Eu queria só, acho que você tem outras observações quanto a outros, mas você tem os atomistas, né? O Demócrito e o Leucipo são os que organizam pela primeira vez esse pensamento que depois chega na Idade Moderna quanto ao átomo, né? O que seria a partícula indivisível que compõe todas as coisas, né? Então eles vão dizer que existe duas coisas, então eles são dualistas, né? Existe o átomo, que é a composição daquilo que tem matéria, e existe vazio, né? E o movimento, o que é o movimento? É o átomo tentando preencher o vazio, né? Então tem essa coisa, tudo seria composto de átomo e nada mais, né? Não existe nenhuma, no caso deles, né, eles são materialistas, né? São materialistas porque eles não pensam em nenhum princípio que nós podemos, de forma anacrônica dizer, né, metafísico, né? Então, mas eu acho que é importante, até para a gente encerrar essa conversa de hoje, para não ficar muito longa a conversa, observar que mesmo os materialistas pré-socráticos, eles estavam com um entendimento de física que era diferente do conceito de física que nós temos hoje. Então, quando ele está falando em física, ele está falando em toda a estrutura cósmica. Sim. Então, ele está mergulhado no campo do encantamento que, por si só, já é divino.
Sim, né? Vão pôr até aí embaixo no GC, né, nos caracteres. Para eles, physis, que é o todo, né, do mundo material, é a mesma coisa que o cosmos. Né? Tudo, e não há separação. Né? Eles não têm uma separação clara ainda, né? Eles não têm as ferramentas para isso, inclusive, entre o que seria material e o que seria espiritual. Né? É a mesma coisa. Então, quando alguém cuida do corpo, está cuidando da alma. Quem está cuidando da alma está cuidando do corpo também. Né? E aí eu acho que é muito importante também a gente observar que nós estamos no nascedouro da ciência, nós estamos no nascedouro da filosofia no sentido grego, né, filosofia ocidental, e nós estamos num dos nascedouros também do pensamento da revelação. Sim, né? Então, da religião. Então nós estamos trabalhando no território do divino, no território cósmico, de uma simbologia banhada por muitas forças. As palavras não são fáceis de serem sintetizadas, igual hoje ela não tem um significado único. Então, a amplitude desse território, desse conhecimento é gigantíssimo, e depois cada filósofo ao seu tempo vai mergulhar nessas frases de efeitos e pescar ali outras grandezas e revelar novas simbologias para explicar ou reexplicar, ou dar uma nova dimensão de realidade, e essa nova dimensão de realidade é uma nova iluminação desse conceito de verdade, que é a realidade iluminada. Isso. Bom, para a gente fechar aqui, para a gente chegar no século V, né? Então, assim, quando existe essa oposição entre esses monistas, os eleatas e os pluralistas, imediatamente depois vêm os sofistas. Né? Os sofistas, então, eles acabam deslocando um pouco o campo de investigação. Né? Não que eles neguem a physis, ou seja, a natureza, a investigação da natureza. A gente não falou aqui, né? Mas enfim, a filosofia ela surge com essa preocupação de explicar o cosmos, né? Através de um princípio ou de vários princípios que façam a explicação do todo, né? Quando é a investigação em partes, hoje nós chamamos isso de ciência, vendo as partes de cada coisa para estudar a realidade. A filosofia sempre se preocupa com o todo, né? com a integralidade da realidade. E os sofistas deslocam essa investigação da natureza para o homem. Né? São eles que fazem isso, eles têm o mérito de fazer isso. Eles vão fazer a ponte para, inclusive, o pensamento grego do século V. Isso, que eles estão, inclusive, né, no século V e vão fazer a ponte. Sim, mas eu estou dizendo a ponte para o grande pensador do século V. Sim, que é o Sócrates. Exatamente. Né? Que sem esses sofistas, talvez não houvesse Sócrates, né? Porque a partir das indagações ou até algumas respostas que os sofistas trazem, o Sócrates começa, então, a fazer a sua investigação, né? E até chegar, então, depois do Sócrates, né? E nesse momento, a filosofia vai para Atenas, né? Estava nas colônias e depois aí converge para o que eu chamaria de metrópole, né? O centro do mundo cultural grego, nesse momento, é Atenas, né? Todo mundo que tinha alguma coisa a dizer sabia que só ia ficar para a história se passasse por Atenas. Exatamente. Então, apesar do Protágoras de Abdera, né? Na Trácia, que é lá no norte da Macedônia, né? Que é longe, né? Gorgias, que era da Magna Grécia, o Hípias, né, que era mais perto ali de Atenas, que é da Lacônia, né, o território de Esparta, e Antifonte, que a gente nem sabe de onde ele é, na verdade, eles vão para Atenas, né, eles têm que passar por Atenas e, enfim, e aí o primeiro grande filósofo ateniense é propriamente o Sócrates. Exato. Que faz a síntese, começa, né, fazer a síntese de todo esse pensamento que vem antes dele, que a gente fez aqui muito rapidamente um passar de olhos. Né? Que depois a gente vai voltar gradativamente conforme a necessidade. Exatamente. Então é isso, né? Hoje nós fizemos esse resumão, mas nos próximos vídeos a gente vai aí detalhando até chegar no Platão, Aristóteles e além.
né? Exato. Na nossa jornada. E é importante porque como a gente está fazendo um debate livre, uma conversa assim completamente improvisada, é natural que as ideias elas floresçam, elas murchem e daqui a pouco elas se iluminem novamente. Aí você fala assim, putz, achei o fio da meada. E aí a coisa vai ficando mais clara para quem estiver assistindo e para nós também. Isso, exatamente. Então, até a próxima semana. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. É isso. Como dizem os franceses, c'est ça.